Gente, então eu vou falar dessa questão aqui. Ele diz que você tem um gelo, 20 gramas de gelo a essa temperatura, e ele pede a quantidade de calor que vai ser necessária para transformar esse gelo em água a essa temperatura. Bom, ele dá esses dados e eu vou listar as fórmulas que têm a ver com quantidade de calor. São essas duas. Isso aqui representa o calor latente. Calor latente. É uma constante e ele nos forneceu, né? Isso aqui é a massa mesmo do que foi transformado, né? Do que mudou, a quantidade que mudou de estado físico. Massa da quantidade que mudou de estado físico, tá? E aqui essa a gente já sabe, que é o calor específico, né, sensível, ou do gelo ou da água. Beleza, e ele traz todos os dados pra gente. O que primeiro a gente tem que entender? A gente tem que entender que quando o gelo vai ser transformado em água, o gelo ele vai receber uma quantidade de energia, vai ser transferido para esse gelo, né? Uma quantidade de energia que vai aumentar a temperatura do gelo até atingir 0 graus. Quando atingir 0 graus, a temperatura que é a temperatura que o gelo vai deixar de ser gelo e passar a ser água. Então, é a temperatura do momento da fusão. Então, a gente precisa primeiramente achar essa quantidade de energia, o quanto que o gelo... Então, primeiro, a gente precisa achar a quantidade de energia que o gelo vai receber até chegar no ponto de fusão, que é o 0 graus. Então, como que eu coloco aqui? Quantidade de energia que o gelo recebe até 0 graus, ok? Porque essa é uma primeira parte, né? Vão ser diferentes as quantidades de energia até ele atingir isso aqui. Então, a primeira parte, a gente tem que ver isso. Então, de menos 20 até 0, que é a hora que ele vai começar a se transformar em água, o quanto que ele recebe de energia. Eu vou chamar de Q1 e vou começar, né? Então, o C do gelo, o M do gelo e a temperatura final e inicial. Então, Q1 é igual. O C do gelo, 0,5. Eu vou colocar as unidades de medida só para vocês verem que vai dar certo. A massa é 20 gramas e a temperatura, a final, a que a gente quer chegar é 0, ok? E a que a gente está partindo é menos 20, né? Não esquecer dos jogos aqui de sinais. Daí eu já vou fazer essa continha ali. Então, 0,5 vezes 20 vezes 20 dá 200. 200, olha só. Isso aqui tá para baixo, tá aqui, dividindo, né? Então, tá dividindo toda essa galera aqui. O G tá dividindo o G e o C tá dividindo o C. Então, eu consigo cortar, certo? Só sobra cal, que é realmente a unidade de medida, uma das, né? Unidade de medida para a quantidade de energia. Então, essa é a primeira quantidade de energia. A primeira fase é isso. A segunda parte que a gente tem que calcular é a transformação daí, a partir dos... É a transformação de gelo em água líquida. Aí a gente usa essa aqui, ó. Quer ver? Tem essa fórmula é quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida ou retirada de material para que ele mude totalmente de fase. Então, isso daqui, na verdade, pode ser até feito em segundo plano. Vamos fazer primeiro
a quantidade de energia que o gelo, que daí a água vamos fazer assim para vocês entenderem o processo, porque na verdade o gelo chega a 0 graus e daqui ele começa a sofrer o processo de fusão. Nossa, agora ficou claro, daquele jeito era melhor, né? Apesar de que tá tudo claro, sei não. Vocês estão vendo? Ai, gente, minha luz aqui... Aí, assim tá bom? Assim tá bom. Então tá, vamos por etapas. Vamos fazer essa quantidade de energia aqui para ele se fundir. Então, ele tá a 0 graus e agora ele vai começar a se transformar em água. Então, a gente já vai fazer isso. Ele deu latente aqui, 80. Vou colocar as unidades de medida. E a massa é 20, continua, né? Beleza. Ó, vou cortar essas duas unidades porque isso aqui tá dividindo, né? Então, G dividido por G dá 1, cortado. Vai ficar 80 vezes 20, 1.600 calorias. Então, assim, para vocês entenderem as fases. Fase 1, o gelo a menos 20 até 0, ele precisou de 200 calorias para fazer isso. Aí, quando ele chega a 0 graus, ele vai precisar de mais 1.600 calorias para conseguir se transformar em água. E agora, nossa, é só mudar a posição, né? Mas é que eu não... Agora, a gente vai calcular... Ah, assim ficou melhor. Não. Foca. A gente vai calcular, então, o aquecimento dessa água. Quando ele já se transformou em água e agora vai elevar a temperatura até 40 graus. Então, novamente, são 3 Qs, né? Eu esqueci de colocar o 2 aqui. Agora, isso aqui é da água, isso aqui é da água e essa temperatura é a temperatura da água. Esse C aqui ele deu, era 1, tá? Aqui 20 gramas, nem vou colocar. E a temperatura era de 0, a temperatura final era 40 e a inicial era 0, de 0 a 40. Então, conseguindo compreender isso, né? Então, 20 vezes 40, 800. 800 col. Tá, o que o exercício me pede? Ele me pede o total. Ele quer saber o quanto de energia que foi necessário para realizar o processo de menos 20 a 40 graus. De menos 20 em estado de gelo a 40 graus em estado líquido. A gente soma todas essas que a gente encontrou, né? Um processo de 3 etapas, tá? 1.600 mais 800 mais 200. 2.600, né? 2.600. O que, Cal? Tá. Tem a opção lá? Tem, né? Essa opção. É a C, letra C. Gente, eu não tenho certeza sobre essa situação, mas eu segui o quê? Isso daqui, né? Ó, vocês devem ter isso no livro. Então, vamos supor, né? Que é diferente, mas... Então, ele estava menos 20... Até 0 graus, ele fica em estado de gelo e recebe uma quantidade de energia X. Quando ele chega a 0 graus, ele vai receber mais uma quantidade de energia para fazer a transformação em fusão, sem que a temperatura aumente. No entanto, que a nossa fórmula... Aqui, ela não usa temperatura, porque para fusão, ele não vai utilizar a temperatura, ó, a temperatura é constante, tá ok? Fica no 0 graus ali, até que ele começa a derreter, virar de gelo para água. Então, essa foi a nossa segunda parte,
E na nossa terceira parte é o mesmo cálculo da primeira, a gente faz na terceira parte, só que daí já para a fase líquida, utilizando os valores da água e não do gelo, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Valeu, falou!